partindo de uma lógica até mais pessoal mesmo, assim, de um ponto de vista emocional. O que isso causa em você? Tristeza, desilusão com a carreira, pessimismo em relação aos anos a seguir? Ou há elementos ali dentro desse cenário nos quais você se agarra, por exemplo, e tenta se focar em aspectos positivos, porque, como eu falei, é algo que você nitidamente faz com muito amor, é algo que você gosta, está se realizando fazendo, se agarrar nos aspectos positivos para tentar ser, de alguma forma, um bom exemplo, nem que seja para 1 ou 2 ou 3 alunos que estejam em sala de aula e que possam usufruir de tudo que você tem a oferecer. Como é que é para você emocionalmente, assim, tá falando para pessoas que não estão nem aí? Você sai triste às vezes, você repensa se a docência é mesmo o que você quer. Não sei, você se desiludiu? É recente a sua carreira, né? Você começou a trabalhar nisso em 2023. Já tem todo um histórico como acadêmico, né? Em mestrado, em doutorado, sempre foi muito atuante, assim. Então você já era meio que um professor em formação antes de se tornar efetivamente um professor, mas você esperava mais da docência oficialmente falando e se decepcionou ou não por causa de todo o histórico na graduação e na pós-graduação e da educação de modo geral no Brasil? Você já esperava um pouco isso? Como é que foi isso? Eu esperava... Deixa eu dividir a resposta. Ó. Primeiro, se eu me decepcionei ou não. Como eu tenho muita motivação intrínseca para fazer o que eu faço, tanto, sei lá, eu gosto de tudo que tem a ver com estudos, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sei que eu não sou um professor perfeito, eu sei que eu não sou um acadêmico perfeito, mas até esse percurso de eu aprender como é que faz direito, eu acho que vale muito a pena, eu gosto disso. Eu acho que eu gosto de fazer, então quando você gosta de fazer a coisa, você está disposto a melhorar. E eu estou disposto a melhorar. E dar aula é um desafio, né? É um desafio porque você tem que adequar a sua linguagem àquele público, você tem que tentar falar a língua dos alunos, você tem que tentar trazer os alunos para o assunto que eles não sabem, acrescentar algo na vida deles, mesmo eles não querendo de verdade. Então eu gosto do desafio. Então eu diria que o meu saldo ele é positivo, mas mais por minha causa do que pela vida de docente. É positivo porque eu gosto de lidar com conhecimento. E eu gosto de falar das coisas que eu estudo. Então, isso nunca vai ser chato para mim, entendeu? Isso nunca vai ser suficientemente decepcionante a ponto de eu pensar em abandonar. Mas eu diria que sim, tem um lado que é decepcionante, que é esse lado que eu falei antes, né? De você estar falando ali para pessoas que muito nitidamente não, sei lá, não gostariam de estar ali ou que não estão entendendo o que você está falando. Não estão interessadas, e por aí vai. Então eu não repenso, mas é mais pela minha motivação intrínseca. O sentimento que eu tenho diante disso que eu estou falando, sim, tem aulas específicas, dias específicos que eu saio meio desanimado, realmente. Por exemplo, uma coisa que me desanima, uma coisa concreta que me desanima. Quando eu percebo que o que segura o aluno na sala de aula é a chamada, é o medo que ele tem de ser reprovado por falta. Porque se você afrouxa um pouco, esquece de fazer a chamada, ou, sei lá, você está sem monitor e acaba meio que sendo um pouco rígido com relação à presença, ou você diz que não vai reprovar, cara, a frequência cai vertiginosamente. Os alunos simplesmente não vão para a sala de aula. Uma turma de 40 alunos, eu disse até isso no texto, né? Uma turma com 30, 40 alunos, sem a pressão da chamada, rende uma presença de 5, 6 semanalmente. Cara, isso é muito preocupante. Eu não estou falando de 10% dos alunos que faltam, não estou falando de que 10 alunos faltam. Eu estou falando que praticamente todo mundo falta quando não tem chamada. E aí alguém assistindo isso aqui poderia falar assim, pô, mas já vê que tu é mau professor chatão e, sei lá, a culpa é tua, não é dos alunos exatamente. Isso seria uma hipótese razoável. Eu realmente poderia ser um professor muito chatão, um porre, e os alunos querem qualquer motivo para se verem livre de mim. Isso poderia ser verdade, de fato. Mas não é, porque independente disso ser chato ou não, ou enfim, qualquer coisa que tenha a ver comigo como professor, eu vejo essa crítica sendo feita por todos, essa reclamação sendo feita por todos os professores. Então, não é uma coisa que se restringe à minha aula, entendeu? E nem às minhas disciplinas.
é uma tendência generalizada pelo ensino universitário. E eu acho isso mega preocupante, por motivos óbvios, né? Você fez uma outra pergunta que eu agora esqueci. Tá. Então, essas aulas aqui que eu vejo a turma muito vazia, eu realmente, às vezes eu saio meio assim, porra, será que sempre vai ser assim? Porque eu acho que o professor, quando ele começa a dar aula, ele acha que ele vai ter interlocutores na sala de aula. Só que você não tem interlocutores na sala de aula, entendeu? Isso é meio ilusório. Tá. Uma outra coisa que eu ia dizer. Eu não quero correr o risco de ser injusto, porque eu acho que assim, a média dos alunos, na minha visão, são alunos que estão desinteressados. Eu não sei os motivos. Quem quiser comentar, até se tiver alguém assistindo aí e quiser comentar, é até bem-vindo. Eu acho que cada um deve ter o seu motivo, mas a média é desinteressada. Só que sempre tem, praticamente toda a turma, tem aquela meia dúzia de alunos que vão, ou menos até de meia dúzia. Tem turma que tem um aluno assim que se destaca, que são alunos que parecem realmente que estão intrinsecamente motivados a estarem ali. E eu acho que a presença desses poucos alunos torna o calvário mais gratificante, eu acho. Só que quando você começa a dar aula, você acha que vai ter muito mais gente, e as pessoas vão estar legitimamente interessadas. Cara, não estão. Não estão. E aí eu lembro da minha graduação, né? Na minha graduação não era tão diferente também. Acho que quando a gente passa pelo mestrado e pelo doutorado, a gente desenvolve uma outra visão, talvez um pouco mais irreal, idealista, mas é só você lembrar da graduação. Na graduação não adianta. Aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo que a galera é bem desinteressada mesmo. A mentalidade de colégio, os alunos estão lá para passar. Os alunos querem saber a resposta da prova. Aliás, isso é uma coisa que me desanima. Você me pergunta o que me desanima? Isso me desanima, quando eu percebo que os alunos estão no ensino superior querendo saber o que vai cair na prova para eles decorarem já e se darem bem. Cara, essa não é a mentalidade do ensino superior. Você vai sair dali e você vai ser um profissional liberal. Você vai ser uma autoridade epistêmica ali naquele conhecimento que você deveria estar cultivando. Essa mentalidade de passar em prova não é a mentalidade de uma pessoa que vai ser uma autoridade numa área de conhecimento. Simplesmente não é. Você tem que ler, você tem que estar realmente interessado no tema, você tem que ler por fora, né? O ler que eu estou falando não é só ler o material da disciplina, é ler por fora. Você tem que estar disposto a se cultivar internamente. Só que eu acho que a coisa é tão zoada que eu acho que ninguém nem entende o que diabos é isso, mas, entendeu? Assim, Isso até dialoga com outros episódios nossos, né? sim. Da preocupação em cultivar virtudes, em procurar ser uma pessoa melhor. Sim. E a ideia do corno eu acho muito interessante porque implica uma espécie de traição, né? Até porque a pessoa tá ali porque quer. Como num relacionamento. Você entra num relacionamento Isso. porque quer. Você não trai alguém se você não tem uma relação com a pessoa, né? A ideia de traição. Só que eu acho que vai além da traição e da falta de. Quer dizer, traição como professora. É uma traição de si mesmo, né? Assim, na realidade. É uma falta de comprometimento com as próprias escolhas que os alunos fazem em relação ao seu futuro, à sua profissão. Total. Ou talvez um não entendimento do que significa ter uma profissão, do que significa até a ética profissional, porque é meio antiético, né? Você querer passar sem saber, fica uma espécie de teatro, né? Isso. Se torna uma espécie de teatro. E isso, de fato, é muito preocupante.